Aqueles que trouxeram Bíblia, abram no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler o trecho, acho que mais famoso do livro, Ezequiel 37. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração através da tua santa palavra, Pai. Que não saia dos meus lábios palavras de persuasão humana, mas venham palavras do teu trono e ela transforme as nossas vidas, Senhor meu Pai. Que nós saiamos aqui, Senhor meu Pai, com um novo entendimento, com um encontro sobrenatural. É o que te pedimos, liberdade do teu Espírito, e o fazemos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém? Queridos, o livro de Ezequiel, ele é o único livro profético inteiramente autobiográfico. Ele é escrito na primeira pessoa, é a visão do profeta. E o livro ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, trata da vocação de Ezequiel e suas visões. A segunda parte, do capítulo 4 até o 24, trata do julgamento, da condenação de Judá, da condenação de Jerusalém. A terceira parte, do capítulo 25 ao 32, trata dos oráculos contra as nações estrangeiras que se levantaram contra Judá, se levantaram contra Jerusalém. E a quarta parte, capítulo 33 ao 48, trata das bênçãos. As bênçãos sobre Judá e Jerusalém, inclusive mostrando o templo totalmente restaurado. Entenda,
O profeta, ele é contemporâneo a Jeremias, que profetiza a partir de Jerusalém. Ezequiel já profetiza a partir da Babilônia. Ele é filho de profeta, ele é da tribo de Levi, ele é da raiz de Arão, portanto, ele nasceu para ser, ele é filho de sacerdote, ele nasceu para ser sacerdote. Então ele se preparava até os 25 anos, quando ele foi o quê? Levado cativo. E quando ele tem 30 anos de idade, o Senhor começa a se revelar para ele, conversar para ele, e o livro inicia nesse período. O cenário do texto é que depois de muitos anos de desobediências, Deus havia castigado os israelitas, entregando-os nas mãos dos inimigos. A cidade de Jerusalém havia sido arrasada e o povo tinha sido deportado para a Babilônia. Então ele escreve para nós, ele fala para nós da Babilônia. Tudo isso que aconteceu era fruto do pecado. O povo de Israel havia abandonado a Deus para seguir falsos deuses e tinha se dedicado a praticar coisas que eram erradas aos olhos do Senhor. Como eles não se arrependeram nem mudaram de vida, eles receberam o castigo prometido, o castigo que mereciam. Agora, diante da devastação, eles reconhecem os seus erros. Nós estamos então na quarta parte do livro, mas eles estão numa situação em que eles perderam a esperança, a escravidão era a sua realidade, eles se sentiam como mortos, como ossos secos. Esse é o cenário, era o fim. Deus explicou a Ezequiel que os ossos secos representavam a nação de Israel. Por vezes, nós encontramos em situações talvez semelhantes, no meio de vale de ossos secos, sem esperança, devido aos nossos pecados e devido às circunstâncias da vida, o nosso dia a dia. Eu fico pensando, você já se sentiu assim, como um osso seco? Os contemporâneos de Ezequiel, sim. Exilados na Babilônia, eles diziam aquilo que está no verso 11: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Então, o Senhor concedeu ao profeta uma visão, que acabou se transformando no trecho mais famoso do seu livro. Graciliano Ramos também escreveu um livro famoso aqui no Brasil, em 1938, intitulado Vidas Secas. Era isso que os ossos vistos por Ezequiel representavam o quê? Vidas secas, vidas sem vida, tá? Pessoas amarguradas, totalmente seco. Quando você se sente assim, exaurido, como os judeus no cativeiro, e como ossos da visão de Ezequiel, o que tem para se fazer? O que a gente pode fazer diante desse cenário? Essa talvez seja a pergunta dessa noite. Estou me sentindo seco, estou me sentindo derrotado, estou me sentindo numa situação, qual tal aquele povo? Absolutamente sem esperança. Pois bem, eu não sei como você entrou aqui hoje. Pode ser que você esteja se sentindo como jogado nesse vale, sem esperança, repetindo para si mesmo aquela mesma estrofe do verso 11. Meus ossos se secaram, pereceu a minha esperança, eu estou exterminado. Por isso eu gostaria de, a partir da experiência do profeta Ezequiel, dessa visão, ver o que o Senhor quer nos mostrar e quais as lições nós podemos tirar dessa passagem. Quais o Senhor quer nos mostrar. Em primeiro lugar, quando observamos versos 1 e 2, constatamos que Deus está absolutamente ciente de tudo. Verso 1 e 2 diz assim:
veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, a superfície do vale e estavam sequíssimos. Queridos, percebam comigo, foi o Senhor quem levou Ezequiel até o vale cheio de ossos secos. Ele que levou a que eles tivessem a visão da realidade. Ninguém conhecia a existência daquele vale que era revelador. Apenas o Senhor, como uma visão clara. Olha, vocês são isso, vejam, olhem para dentro de vocês. Esse fato nos lembra o fato de que podemos esconder tudo de todos, menos de Deus. A gente pode fingir com um sorrisinho amarelo que está tudo bem, mas isso não muda a nossa condição interior, e o Senhor conhece a todos nós. Acredite, meu querido, acredite, minha querida, sua vida e situação não é desconhecida do Deus que Ele é onisciente. Isso me faz lembrar do estribilho que nós vemos as igrejas de Apocalipse. Eu conheço, eu te conheço. Ele, em todas as cartas, ele escreve isso. É exatamente isso que o Espírito, inclusive, faz nessa noite, ao passear no meio dos corredores desse templo e apontando a cada um e falando assim: eu te conheço. Eu conheço a sua dor, eu conheço a sua noite mal dormida, eu sei porque você está aqui, eu conheço. Nada, absolutamente nada escapa aos meus olhos. É isso que o Senhor está nos falando. Quando estamos secos por dentro, Deus sabe, porém o Senhor vai além. Não apenas sabe que nós sentimos e nos sentimos mal, mas também sabe por que estamos assim. Esse é o nosso Deus. Percebam que o texto que lemos começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Ou seja, a mão de Deus era tudo que o profeta precisava naquele cenário caótico, aquele cenário horrível. Repare que ele não disse: veio sobre mim mão de homem. Não, veio sobre ele mão do Senhor. Isso nos ensina que as mãos dos homens falham, mas a mão de Deus não falha. Nós cantamos aqui, o nosso Deus nunca falha. Nem sempre nós seremos ajudados por aqueles que podiam nos ajudar, mas Deus sempre estará ao nosso lado e sempre com a sua mão estendida. Assim como Ezequiel, nós só precisamos da mão de Deus na nossa vida, de nenhuma outra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes nós achamos que precisamos de muitos recursos materiais, de muita ciência, nós precisamos de muita tecnologia, nós precisamos disso, daquilo, porém a mão de Deus é suficiente. Guardem isso, você tem tudo o que precisa nesse vale, a mão de Deus, mais nada. Certo jardineiro aguardava com ansiedade a abertura de um botão, de um broto, mas a flor nunca desabrochou. Abrindo as pétalas, ele descobriu o motivo. Um verme estava devorando o coração da flor. E quanto a você, meu irmão, minha irmã, o que está devorando a sua alma? O que está roubando a sua paz? Hoje é a oportunidade de você colocar diante do Senhor o teu vale. Em segundo lugar, o texto que lemos nos leva a acreditar que Deus pode de fato agir em nossa vida. O verso 3 diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Percebam, meus queridos, que Deus é quem toma a iniciativa da restauração. Entenda, e é muito bom vocês ficarem atentos a isso.
Tudo provém de Deus, é Ele quem nos escolheu, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos levanta da morte. A iniciativa de restauração vem de Deus, o plano de salvação é de Deus. Você está aqui, acha que é por tua conta? Você acha que, eu decidi, eu resolvi? Tem certeza disso? Talvez essa noite seja a noite de você repensar um pouquinho sobre isso. É Deus quem faz Ezequiel andar no meio do vale, é o que vemos no verso 2. É Deus quem pergunta ao profeta, é o que vemos no verso 3. É Deus quem manda o profeta profetizar, é o que nós vemos no verso 4. Toda ação apontada é de iniciativa divina, e é assim conosco. É Jesus quem nos busca, é Jesus que nos acha, é Jesus que nos encontra. Você não escolhe Jesus, Jesus veio até você e te chamou. Deus é quem age milagrosamente, levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus perguntou ao profeta: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Queridos, céticos diriam: é impossível. Os incrédulos diriam: jamais. Mas Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. Meu amado, minha amada, se Deus quiser, o leproso fica limpo. Se Deus quiser, o paralítico anda. Se Deus quiser, o cego enxerga. Se Deus quiser, o surdo ouve. Se Deus quiser, o mudo fala. Se Deus quiser, o bêbado se torna sóbrio. Se Deus quiser, o drogado fica livre. Se Deus quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser, o feiticeiro corre arrependido e abraça o Senhor Jesus. Tudo se Deus quiser. Aliás, Tiago, lá no capítulo 4, verso 13 a 15, nos aponta muito bem que tudo, absolutamente tudo, depende do se Deus quiser. Se você for rápido de endereço lá, em Tiago diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Deus pergunta hoje: é possível essa igreja ser mais cheia do Espírito Santo? É possível termos jovens santos aqui? É possível termos famílias restauradas? É possível que essa igreja seja uma igreja de oração? É possível que hoje saiam pessoas totalmente restauradas desse culto? Se Deus quiser, é por isso que eu oro, é isso que eu espero. Se Deus quiser. Ezequiel respondeu: Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, Ele pode curar, libertar, transformar, inflamar. Entenda, não há impossível para Deus. Então, se a tua sequidão de vida veio aqui hoje, saiba, você pode levar para casa a tua bênção. Você pode ser transformado. O que essa parte da visão esclarece é que para fazer uma obra, o Senhor espera pela nossa demonstração de fé. Ele nos desafia, quer que acreditemos nele, que muitas vezes nós desçamos do muro, que nos tem um compromisso com ele. Saiba, na sua restauração, meu querido, na sua restauração da tua família, Deus vai entrar com a maior parte, mas você precisa entrar com fé. Foi isso que fez o profeta, tu o sabes, e simplesmente obedeceu. Em terceiro lugar, o texto é absolutamente claro, que nos momentos de sequidão, nós devemos buscar auxílio na palavra do Senhor. Vejam o que está comigo no verso 4, disse-me ele:
profetiza a esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Foi a mensagem que marcou o ponto de virada na visão. Quando estamos em dificuldades, devemos nos voltar para a palavra do Senhor, meu querido. Deus cria através da palavra. Isso nós vemos em Gênesis capítulo 1, verso 3. Deus cura através da palavra. Nós vemos no Salmo 107, 20. Deus salva através da palavra. Nós vemos isso em João 1,14. Tudo o Senhor faz. Acredite, meus queridos, em muitos momentos da minha vida, eu olhei dos lados, olhei para frente, olhei para trás, e a única coisa que me restava era a palavra de Deus. E acreditem, ela me foi suficiente. Ela me foi suficiente. Por isso que pessoas se desesperam nas cortinas de ferro, buscando ansiosamente ter um exemplar desse, contrabandeado, correm risco de vida e guardam isso como o maior tesouro, a palavra de Deus. Creia, se você for às Escrituras, encontrará recursos para resistir, e não só resistir, mas triunfar. Querido, se você buscar no próprio livro de Ezequiel, no capítulo 2, a partir do verso 8, até o capítulo 3, verso 3, você verá exatamente aquilo que eu estou falando. Nesse trecho, o profeta tem a visão de um rolo, de um livro escrito por dentro e por fora. E daí Ezequiel recebe uma ordem do Senhor: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Amados, sabe o que tinha do livro? O que estava escrito por dentro e por fora? Lamentações, suspiros e ais. Mas o profeta diz: eu comi e na boca me era doce como mel. Os textos por vezes é fel, mas recebemos como mel, pois sem dúvida a palavra de Deus não é um livro comum. Queridos, isso não é um livro comum. Isso é a santa palavra de Deus. Ela é verdade para a minha vida, ela é verdade para a sua vida. Por mais que a gente olhe alguns textos e pode parecer fel, para nós engolinos ele é mel. O salmista escreveu: a minha alma se consome de tristeza, fortalece segundo a tua palavra. É aquilo que nós vemos no Salmo 119, 28. E acrescentou ainda: isso é a minha consolação, a minha angústia, que a tua promessa me vivifica. É o que nós vemos no verso 50. Amados, o grande pregador Charles Spurgeon declarou certa vez, preste atenção: nenhuma língua toca as profundezas de minha natureza como a palavra de Deus, e nenhuma outra traduz calma tão profunda dentro do meu espírito. Prefiro a todas as forças da natureza, pois a palavra de Deus é a fonte de todo o poder do universo. Suaviza minha memória, ilumina minha esperança, estimula minha imaginação, dirige o meu juízo, comanda minha vontade e anima meu coração. Que isso seja uma verdade para mim, que isso seja uma verdade para você. Por isso eu digo nessa noite: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Em quinto lugar, me parece clara a instrução para que valorizemos a comunhão. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso é o seu osso.
Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes. E estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Amado, amada, para que o milagre acontecesse, os ossos tiveram que se unir. Ezequiel disse: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Este é um detalhe importante da visão. Para que os ossos revivessem, eles primeiro tiveram que se juntar. A lição é clara para nós enquanto igreja, é clara para nós enquanto família. Reavivamento exige comunhão. Não tem jeito de ser contrário disso. Nesse vale de ossos secos que chamamos de vida, cada um de nós é parceiro de lutas, de vitórias, muitas vezes de choro. A palavra do Senhor nos diz de uma forma bem clara: chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. O que o Senhor está falando é que nós devemos estar juntos, e o Senhor deseja nos restaurar em meio a relacionamentos que constituímos. Isso acontece particularmente no seio da família e da igreja, das instituições que foram criadas por Deus. Não é invenção de homem. Família não é invenção de homem. Igreja não é invenção de homem. Isso nasceu no coração do Senhor. A verdade é que não é fácil para nós, como ossos, nos achegarmos a outros homens ossos. Nós temos dificuldades de abraçar, nós não temos dificuldade de abraçar algo que é fofinho, cheinho, macio, mas muitas vezes quem está perto de nós nos parece osso seco, duro, cheio de ponta e de aspereza. E o que o Senhor está falando, isso faz parte da reconstrução, osso com osso. Diz que ferro com ferro se afia. Veja, se pagarmos o preço da comunhão, a vitória virá. Acredite, a família e a igreja são recursos preciosos nas mãos do Senhor e para a nossa restauração. Não admira que o diabo tente afastar ambos. O principal alvo do Senhor é separar a família e destruir a igreja, sabe? Na visão de Ezequiel, os ossos se procuravam e se uniam, e depois vieram nervos, carne, pele, e cobriam. O milagre estava acontecendo, mas ainda faltava o mais importante. Preste atenção no processo, nesse processo de restauração. Vejam que o texto nos fala de um ruído. Houve um ruído, um barulho, uma agitação, mas isso não é vida. Restauração não é barulho, restauração não é agitação, restauração não é estardalhaço, gritaria, emocionalismo. Não se gera vida com propaganda, com marketing, com fotografias. Aprendam, carroça vazia é que faz barulho. Notem que Ezequiel não confundiu barulho com criação, nem atividade com unção, nem agitação com avivamento. Notem que o texto nos aponta esse ajuntamento, sabe? Houve um processo. Os ossos estavam espalhados, dispersos, e se juntaram, voltaram às suas origens, ficaram em ordem, mas aí eram ossos secos, sem vida, sem fôlego. Talvez ficássemos satisfeitos com isso. Ezequiel não. De que vale um bando de esqueletos? Eles poderiam por acaso lutar as guerras do Senhor? O texto nos fala ainda de tendões e carne. Eles agora estavam de pé, agora não tinham uma estrutura, agora até pareciam gente, mas ainda estavam mortos. Acreditem, meus queridos, nós podemos até ter estrutura, nós podemos ter doutrina, nós podemos ter preceitos, mas ainda assim faltar vida. Podemos ter religião, podemos até frequentar a igreja, mas o que nós precisamos é de vida, e vida quem dá é Deus. O texto ainda nos fala que vieram a pele.
Com a pele, com certeza, agora ele tinha uma aparência, beleza, formosura, mas ainda estavam mortos, eram cadáveres. Você pode parecer filho de Deus, pode apresentar um vocábulo evangélico e ter até o cacuete de filho de Deus e ainda não estar vivo. Quem dá vida é o Espírito. Os fariseus, acreditem, queridos, eram bonitos por fora, mas estavam mortos como túmulos caiados. É preciso mais, é preciso que o Espírito Santo nos vivifique. Entendam, queridos, como disse, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas Deus é especialista em colocar as coisas no seu devido lugar, e Deus faz isso. Deus traz ordem ao caos, independentemente da área da sua vida que possa estar fora do lugar. Saiba que Deus é especialista em colocar osso com osso, sabe? Talvez o seu discurso seja o mesmo do versículo 11, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estão exterminados, mas Deus diz nessa hora, e Ele disse no versículo 13 a mesma coisa. Ele diz para mim, Ele diz para você nessa noite: sabeis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. É por isso que nós estamos aqui, porque nos reconhecemos como povo do Senhor. Em quinto lugar, acredito que o texto é absolutamente claro, que podemos ter tudo, mas o essencial da restauração é o Espírito Santo de Deus. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Quando chegamos no verso 9, queridos, não encontramos mais esqueletos, e sim cadáveres. Os corpos estão completos e perfeitos, entretanto, continuam deitados sobre a face do vale, e que ainda não possuem vida. Então o Senhor veio, soprou sobre os mortos, em seguida o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, diz o texto. A profecia chega ao fim, lembrando-nos que é o Espírito Santo quem nos põe de fé. Queridos, sem o Espírito, nós estamos mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando desceu o Espírito e todos foram batizados, sabe, com o poder do Espírito Santo. E ali foi dado o poder à igreja, que todos quanto recebessem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente o Espírito vivificaria o teu espírito, você se tornaria vivo, sabe? Sem a ação do Senhor podemos ter as melhores preparos, sem a ação do Senhor nós podemos ter as melhores intenções, nós podemos nos esforçar no máximo, seremos porém como aqueles cadáveres no vale, estaremos completos, mas não teremos poder nenhum. Por quê? Porque não há vida sem o Espírito, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor do Exército, aquilo que está em Zacarias 4:6. Deixa eu te perguntar, você tem tentado mudar a situação da tua vida, da tua secura, dos seus próprios esforços, ou agindo na dependência de Deus? Você tem tentado fazer as coisas do seu jeito, ou do jeito de Deus? Veja, o melhor carro do mundo não sai do lugar se não tiver combustível, se não tiver uma energia que o alimente. O mesmo pode ser dito a respeito das pessoas.
Por isso que Paulo escreveu: a nossa capacidade vem de Deus, 2 Coríntios 3,5. Eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia, para nunca esquecer. A nossa capacidade vem de Deus, 2 Coríntios 3,5. Você grife e acredite nela e coloque em prática, que é de Deus e vem do Senhor. O texto diz que o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Só o Espírito pode regenerar a sua alma. Só o Espírito pode transformar a sua vida. Só o Espírito pode trazer restauração em nosso meio. Só o Espírito pode fazer jorrar rios de água viva dentro de nós. Só o Espírito Santo pode nos dar poder e fazer desta igreja levantar-se como um poderoso e numeroso exército. Aleluia! É isso que eu oro, é isso que eu quero, é isso que o Senhor espera. Agora, observem comigo os resultados da restauração. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetize e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Sabe o que significa? Disse isso e o fiz. É que promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Não existe nenhuma promessa de Deus que não possa ser cumprida. Se Deus o disse, simplesmente tome posse, querido. A palavra nos revela que os ossos secos passaram a viver e se puseram em pé como um exército. Deus pode nos levantar, Deus pode nos unir, Deus pode nos dar um novo coração, um novo propósito, para sermos nessa igreja como um exército do Senhor, nos levantar em nome do Senhor para fazer a obra do Senhor e a diferença em toda a sociedade. A cidade clama, sabe? Os nossos semáforos estão cheios de pedinte, tem muita criança abandonada, tem muito drogado na cidade de Assis, a prostituição tomou conta, a droga corre solta, sabe? A palavra nos revela que os ossos secos saíram da sepultura existencial. Não importa quão profunda seja a sepultura existencial que você se encontra hoje, em que buraco existencial você enfiou nessa noite, eu acredito, o Espírito Santo pode quebrar o poder da morte em sua vida, desatar das vestes mortuárias e fazer de você uma pessoa livre, cheia de vida. Eu vou repetir: cheia de vida para a glória do Senhor. Agora, eu não sei se vocês notaram, mas percebam que no vale de ossos secos estão parados, mas o profeta está andando. Acredite, meu querido, minha querida, Deus te movimenta em lugares onde por vezes tudo ou todos estão parados. Os ossos estavam paralisados, não havia movimento algum. O profeta Ezequiel é que se movimentava. Você pode estar em um lugar onde ninguém mais ora, ninguém estende a mão para o próximo. O bem, o amor, a leitura da palavra de Deus estão parados. Deus movimenta esse ambiente. Guarde essa palavra no seu coração. Querido, querida, Deus quer te movimentar em lugares onde tudo está parado, sabe? A engrenagem voltará a funcionar e Deus te movimenta onde tudo parou. O que o Senhor está querendo é levantar pessoas aqui como Ezequiel, dispostos a
serem levados ao vale de ossos secos, contemplarem e agirem no nome do Senhor. Agora, observe com cuidado, isso é muito importante. O profeta Ezequiel andou no meio de um vale de ossos secos, e não pisou em nenhum osso sequer. Imagine o cuidado para não pisar em nenhum osso. É preciso o mesmo cuidado para não ferir corações já feridos. Há pessoas fragilizadas, vivendo problemas sem fim. Por isso, querido, querida, é preciso ter em nossa bagagem espiritual bálsamo que cura. Bálsamo que cura. Sabe, tome cuidado ao falar. Aprenda o que falar. Aprenda quando falar. Preste atenção onde falar. E, sobretudo, como falar. Peça a Deus para não aplicar remédio errado na hora da sua fala. Que da sua boca saia palavras de renovo, exortação e edificação, mas sempre com muito amor. Amado, quem usa a sua língua tem um punhal e não uma espada na boca, quem usa mal, sabe? As palavras mal lançadas, acreditem, sempre atingem algum inocente, sempre. Eu tenho visto muita gente ferida, muitas vezes o que mais nos dói é o chamado, inclusive, fogo amigo. Você sabia que a taxa de rejeição que existe dentro de igrejas é por causa não do Deus que nós servimos, não do Espírito Santo, mas por causa de nós, sabe? E eu digo, a igreja do Senhor Jesus é santa, mas eu não valo nada, e eu estou aqui, e eu preciso da graça do Senhor, eu preciso que Ele me ensine, sabe, a não ferir, a não magoar, a abraçar, a acolher, a saber que cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma dor. De vez em quando eu me sinto cansado, eu já falei aqui, mas daí eu sou instado pelo Espírito a ir à palavra, e lá eu vejo coisas maravilhosas. Note, Ezequiel não andou porque quis ou a sua própria força, e sim por causa da mão de Deus que o fez andar. É isso que eu espero, e é isso que pode te sustentar, a mão de Deus e nenhum homem, nenhuma doutrina, nenhuma estrutura. Ao olhar o caos, o profeta parou. Às vezes paramos por causa do caos. Porém, assim como Deus fez Ezequiel andar, saiba que Ele fará você andar também, assim como muitas vezes Ele me faz andar, mesmo com dor, sabe? Não pare diante da luta, diante dos ataques, das provas do vale, afinal nada mudará se nós não andarmos. Portanto, meu querido, minha querida, não importa as tristezas que você tenha trazido por muitas igrejas, a igreja é do Senhor Jesus. Olhe para Ele, atenda a Ele. Eu vou concluir. Eu queria terminar esse sermão de uma forma bem clara. Eu queria terminar esse sermão profetizando. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Há uma promessa para você, o Todo-Poderoso falou assim: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Está no verso 12. Porém em vós o meu espírito. Espírito de quem? De Deus, Espírito com letra maiúscula. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei a própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Queridos, o Senhor já fez isso. Atos dos Apóstolos capítulo 2, está disponível para nós.
E o caminho para nós termos tudo isso chama-se Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador, autor e consumador da minha fé, da tua fé. Através dele nós podemos experimentar essa mesma vida clara. Eu já falei aqui, eu tinha um amigo, pastor Getúlio Bergamasco, e ele costumava dizer que quando você não servir para mais nada, você ainda dá um bom crente, porque não depende de você. Preste atenção. Quando você não servir para mais nada, não vale mais a nada. Ninguém der um tostão furado para você. Você ainda pode ser um bom crente, um excelente crente, na mão do Senhor. Deus dá vida a ossos secos. Ele tem uma promessa de restauração para você. Ele espera que você o busque e se entregue e creia. E o mais Ele fará. Não é você que faz.